Todo cidadão tem direitos e toda criança é um cidadão. Um direito garantido na Constituição e também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito de brincar. Então, podemos perceber que isso é algo muito importante e nesse vídeo queremos falar da importância do brincar. Para introduzir o nosso tema de hoje, quero começar com uma frase dita por Nietzsche. O máximo de maturidade que um homem pode atingir é quando ele tem a seriedade que tem as crianças quando brincam. Nesta frase, Nietzsche faz um jogo com as palavras seriedade e brincar, pois quando nos referimos a algo de menor importância, chamamos comumente de brincadeira. Porém, a seriedade encarada pelas crianças no momento do brincar pode nos ensinar muito. Desta visão, nós podemos atentar para outro ponto. Inúmeras pesquisas apontam que a brincadeira, que o brincar, engloba de forma harmoniosa todos os pontos importantes para o desenvolvimento infantil. Então, o brincar, ele é coisa muito séria. Nesse vídeo, nós queremos abordar 6 tópicos a respeito do brincar, da brincadeira. O brincar das crianças está relacionado ao local onde elas vivem e a qualidade do brincar é fundamentalmente moldada pelo ambiente onde ela acontece. O brincar e o aprendizado das crianças, seus relacionamentos mais próximos e suas interações sociais dependem da qualidade dos espaços e dos lugares em que elas habitam. O brincar está associado a prazer, descoberta, domínio, autoexpressão e criatividade. É brincando que a criança tem a oportunidade de desenvolver a capacidade de ter autonomia, liberdade, de poder criar no meio da brincadeira. Brincando, a criança tem a liberdade poética de recriar o mundo que ela vive. As primeiras vezes que a criança começa a já experimentar, a brincar, ela faz isso com o próprio corpo. Lá quando é bebê, quando vai tocando as suas mãozinhas, botando a mão na boca, ou então quando ela se lambuza com aquele prato de feijão, ou ainda quando fica faceira, contente com uma fruta que ganha nas mãos, ela está descobrindo as texturas, está descobrindo os cheiros. Isso tudo são experimentos para ela de tudo que a rodeia. O que pode acontecer quando a família é muito higiênica ou fica com receio de sujar a casa ou alguma coisa desse tipo para não dar o alimento nas mãos da criança, porque quando ela vai experimentando, ela também vai obviamente sujar, porque ela ainda não tem a destreza, ela está aprendendo a segurar as coisas. Só que privar a criança disso traz automaticamente o risco de privar ela de se desenvolver bem. Porque isso tudo é muito importante e é muito rico para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, olha essa imagem que é uma piada, um meme a respeito dos móveis. Se vocês observarem, o que a criança aproveita deste brinquedo, além da visão lá do bumbumzinho, dos animaizinhos, dos bichinhos? Nada, ela não está aproveitando nada. É mais um enfeite para o quarto, uma coisa que está ornamentando só o quarto, e não algo que ela está podendo aproveitar. Quando nós falamos que o brincar é um direito de toda criança, a gente quer garantir esse direito já desde que ela seja um bebê, para crianças bem pequenas. Então, se vai ter um mobile, é interessante instalar ele numa altura em que a criança consiga tocar quando levantar o braço. Então ela vai perceber, olha, quando eu faço assim, eu toco naquele bonequinho, ele se mexe, faz um som. Então ela vai ter uma noção de ação e reação, vai ter uma noção de descoberta já do comprimento do seu braço, vai começar a se olhar, vai levantar o pé, vai ver que acontece também a mesma coisa. Ah, então quando eu toco com a mão e quando eu toco com o pé, também acontece isso. E ela está descobrindo, ela está se desenvolvendo. Então o brincar começa num processo de imitação. Ele começa assim, por exemplo, uma criança que vai brincar com a boneca. Ela pega e dá comida para a boneca. Quando ela faz isso, ela está reproduzindo uma frase, por exemplo, que a mãe diz para ela. Filha, abre a boca. Ah, olha a comida, muito bem. Ou aquelas coisas que a gente faz quando diz para a criança comer, né? Nham, 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 que gostoso. Tudo isso faz parte da imitação. Nas primeiras vezes, quando a criança tá lá desde bebê, ela já imita, na verdade, né? Quando a gente começa a babunciar as palavras, e a gente vai
começando a pegar brinquedos de fato, a gente traz um elemento muito literal daquilo que a gente escuta ou daquilo que a gente vê. E depois, quando a gente vai ampliando o nosso repertório de brincadeira, a gente começa no campo do imaginário, que é o momento em que a gente consegue ampliar essa fala, a gente consegue trazer elementos que não são tão reais, por exemplo, como dragões. A criança estava comendo e aí veio um dragão e invadiu a sala. Coisas que não são realistas, mas que a criança consegue colocar de uma forma muito criativa no meio da brincadeira. Consequentemente, a imitação leva à imaginação. A criança traz elementos concretos, usa elementos concretos, e aí coloca um outro significado nesses elementos. Por exemplo, um cabo de vassoura. Ele pode virar um avião. Ele pode virar um cavalo, ele pode virar a vassoura da bruxa, que faz ela sair voando. Uma caixa de papelão, como nessa imagem, pode levar a criança a entrar num foguete ou um carro, né? Com criatividade, ela consegue até mesmo desenvolver a capacidade de resolver problemas. Por exemplo, ela pode estar brincando que a casa pegou fogo, e aí vem o carro de bombeiros. Ou ela pode estar brincando de médico. Ela consegue colocar elementos bem reais e a partir daquilo que ela já observou, ou que ela viu na televisão, ou que ela viu em casa, ela começa a ter esse senso de resolver as coisas, de colocar situações, problemas e dar as respostas para esses problemas. O brinquedo permite que a criança atinja uma situação imaginária, algo improvável, algo que ela não vai atingir. Vygotsky traz uma frase bem legal que diz assim: as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brincar, aquisições que no futuro tornar-se-ão o seu nível básico de ação real e moralidade. Além disso, brincar também estimula fala, construção de pensamento, construção de frases, onde a criança opera um significado das ações dela e aí capta elementos de memória para construir um diálogo, para conseguir conversar ou até chamar alguém para interagir na brincadeira, ou ela visualiza elementos reais e aí começa a aprimorar o diálogo dentro da brincadeira. Por exemplo, quando ela pega um molho de chaves, que é um elemento real, e vai abrir a casinha dela, coisas do tipo. Então, é claro, assim, nós precisamos diversificar a brincadeira para garantir uma qualidade. O que garante essa qualidade do brincar? A gente pode dizer com certeza que é o brincar diversificado. A criança ter contato com vários materiais, texturas, ambientes, não ficar só restrita ao brincar dentro de uma brinquedoteca ou só restrita ao brincar dentro do próprio quarto, que ela possa usufruir dos outros ambientes da casa, transformar a sala num lugar de acampamento, ou então usar os brinquedos que são específicos de dentro de casa para a parte externa. Às vezes o brinquedo já esgotou a possibilidade dentro de casa, uma moto que já estava jogada no cantinho, ou uma boneca que estava já mais de lado, de escanteio. Quando for para a rua, a moto faz uma aventura enorme, passando por montanhas, ou então a boneca vai para um passeio no parque, vai fazer altas aventuras com os amigos. Isso tudo é muito legal e traz riqueza, da gente conseguir ter essa flexibilidade também de permitir os nossos filhos diversificarem. Também o contato com o ambiente externo, de estar em contato com a grama, com pedras, com a terra, a areia, o saltar, pular para descobrir gravidade, descobrir o próprio peso do corpo, né? Isso tudo está ajudando na construção e no desenvolvimento dela. E isso é muito rico. A Jéssica usou um exemplo do molho de chaves, né? Como tu poder introduzir ele numa brincadeira. E eu lembro muito claro do meu filho, ele tem uma motinho que ele brinca. E a moto ficava exclusivamente para esses passeiozinhos, ele usava o imaginário dele de moto, passeando. Um dia nós demos um molho de chaves para ele. E nossa, aquilo abriu um mar de possibilidades. Foi muito legal de observar. Porque então ele pegou o molho de chaves, aí ele dava tchau, ele ia trabalhar, pegava sua chave, pegava uma bolsinha. Então ele começou a imitar a rotina que a gente fazia ao sair de casa e abriu um leque de possibilidades dentro do brincar dele com um simples molho de chaves que a gente introduziu. Às vezes a gente pode colocar alguns elementos dentro da brincadeira da criança. Observa como ela está brincando e oferece alguns objetos para ver se ela não vai criar uma história ainda mais rica. Isso vai ajudar
como a Jéssica tinha frisado, né? Isso ajuda então lá na fala dela, a ela começar a pensar em soluções, problemas, isso é bem bacana. E o brincar, dentro desse brincar e do lidar com brinquedos, nós também podemos ensinar a organização para as crianças. Porém, dá uma olhada primeiro nessa foto que vai aparecer aí na tua tela. Te imagina dentro desse ambiente cheio de coisas, cheio de brinquedos espalhados. Basicamente eu costumo chamar disso de pilha. É a pilha de brinquedos, é uma coisa única. Quando o ambiente está dessa forma, a criança não consegue aproveitar, talvez, toda a potencialidade de todos os brinquedos que ela tem, porque ela não vai achar o que ela precisa ali no meio e também não vai conseguir enxergar todo o potencial dele quando ele estiver soterrado de outras coisas. O que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo. Primeira coisa que deve ser feito é nós mesmos partirmos para organizar. Chamar o nosso filho para fazer uma seleção dos brinquedos, né? Às vezes algum brinquedo já passou da faixa etária, ele não utiliza mais ou já brincou o que tinha que brincar com ele. Então, separar estes brinquedos, não precisa estar junto dentro dos outros. Categorizar bonecos, a caixinha dos bonecos, a caixinha dos jogos, a caixinha dos carros, né? E setorizar eles para quando a criança precisar encontrar um brinquedo, ela saiba onde procurar. E assim, então, fica mais fácil de ensinar a organização e ensinar o guardar os brinquedos. O importante também de organizar é deixar os brinquedos acessíveis, para quando a criança quiser brincar, ela conseguir pegar o seu próprio brinquedo, sem precisar pedir para que um adulto faça isso por ela. Isso também desenvolve algo que a gente já falou antes, que é a independência, né? E algo que a gente quer muito para as nossas crianças, que eles sejam independentes, que eles tenham autonomia. Imagina um espaço aberto, onde ela pode visualizar e ela não precisa chamar a mãe em todo momento que ela quer pegar um brinquedo, ou até mesmo para guardar, porque depois que está organizado, como a Grace falou, ela já pode guardar independentemente. O que pode acontecer também é algumas pessoas pegam caixas muito grandes e destinam que ali é o lugar dos brinquedos. Então botam tudo misturado lá dentro. Agora imagina como a criança vai encontrar uma boneca que está lá embaixo. Ela vai precisar virar toda essa caixa para então encontrar. Aí o pai ou a mãe vai dizer assim, filho, agora você fez essa bagunça, precisa juntar. O que a criança pode entender com isso? Ou então assumir para si, né? Ou não vai querer brincar, não vai querer procurar um brinquedo, porque para fazer isso ela vai ter que juntar uma pilha de coisa que vai dificultar, né? Vai desmotivar, brincadeira, obrigado. Ou então ela não vai obedecer, ou então ela não vai atender ao pedido do pai ou da mãe para juntar as coisas que ela desorganizou. E aí vai ficar aquela situação chata, aquele clima familiar de sempre estar dizendo, olha, fulano junta tuas coisas, fulano junta tuas coisas. E isso não é legal, cria uma tensão familiar que não é interessante. Outro ponto muito importante que a gente sempre espera ou quer atingir com as nossas crianças é a interação social. Porque nós somos seres relacionais, né? Todo mundo precisa se relacionar com outros seres humanos em algum momento da vida. Ou melhor, desde que nasce. O brincar também estimula vínculos com outras pessoas. Quando tu expõe a criança a outras crianças, numa escolinha, ou dentro de casa com o irmão, ou com os amigos da vizinhança, ela consegue ter o seu grupo e estabelecer esse vínculo de grupo. E aí ela consegue também se posicionar, ela consegue entender que ela também tem a autoexpressão, que ela também tem direitos, que ela também tem querer, né? E aí ela consegue falar, ou ela consegue expor o que ela quer, os pensamentos dela. E aí tem aqueles conflitinhos de criança que sempre tem, tipo, brinquedo é meu, não, é meu. Isso, por vezes, é um pouco ruim quando gera briga, né? Que a gente tem que conversar com a criança, explicar que brigar não é legal, mas é muito importante, porque ela saber o que é dela e o que não é e que é do outro, tu tá estabelecendo limites, né? Tu tá estabelecendo uma relação de respeito com o outro. E é um repartir muito mais raiz, não é um repartir Nutella, porque por mais que nós pais tentamos reproduzir a divisão, o senso de compartilhar em casa, nós nunca desejamos ter aquele dinossauro ou aquela boneca como o nosso filho deseja ter. Então, quando ele diz é meu, a gente pode até dizer não, a gente ter que dividir, mas não vai gerar esse conflito, essa briga. Então, no dia a dia, junto com outras crianças, eles conseguem, de fato,
vivenciar isso e mais de uma forma mais real, de como o mundo vai trazer isso de verdade para eles. Então é muito interessante essa interação com outras crianças. Como pai e mãe, este vínculo também que é formado entre o filho, entre a criança e nós, na hora do brincar, ele se dá também principalmente quando a gente se dispõe a brincar com ele pelo simples fato do estar junto, muito além do querer ensinar algo. Vou dar um exemplo de adultos. Sabemos que é importante para um bom relacionamento entre casal ter um momento junto, ter um momento para dois. Agora imagina se este momento para dois, que foi destinado dentro da tua rotina, dentro da tua agenda, então vocês vão parar para ver um filme, mas aí tu escolhe aquele filme que tu quer ensinar alguma coisa pro teu marido. Vou usar o exemplo de esposa e marido, né? Quero ensinar pro meu marido sobre tal tema, então escolhi um filme que é didático e eu vou passar todo o tempo dizendo, entendeu este ponto? E isso acontece por causa disso. Agora tu tá entendendo o que eu quero te dizer. Quando isso acontece, é por causa disso que o filme está mostrando. Isso... A gente tenta, né? Imagina, a gente tenta. Em questão de construir vínculo, este não é um momento que nós consideramos como um momento para reforçar laços de vínculo. É um momento justamente de aprendizado. E como pais, às vezes a gente assume esse papel, veste esta capa, né, de o ensinar constantemente algo para o filho, por querer o bem dele. Tá tudo bem. Sim. Mas a gente não pode se esquecer de que ele também é um membro daquela família que precisa de um tempo de vínculo. Precisa de um filme totalmente despretensioso, sem que eu fique toda hora parando para ensinar algo. Vou brincar de blocos, que eu não fique constantemente dizendo, este é verde, este é amarelo. Se encaixar assim, vai formar um quadrado. Coisas deste tipo. Isto pode surgir no meio da brincadeira. Que o momento seja destinado para justamente estar junto. Esse assunto nos leva ao nosso próximo tópico, que é sobre aprender e brincar. Aprender brincando. Quem nunca ouviu essa frase? Ela é muito comum, né? Estudos trazem dados que pessoas absorvem informações a partir de 400 tentativas. E se essas tentativas são feitas por meio do brincar para uma criança, elas reduzem para 20. Muita diferença de um para o outro, né? Por isso que a gente fala que a criança aprende brincando, porque é um momento que ela tem liberdade criativa, é um momento que ela pode explorar muitas áreas do cérebro, que ela pode explorar muitas texturas, muitas questões sensoriais estão envolvidas no meio da brincadeira. Isso traz muitos inputs, traz muitas informações que são muito benéficas para o desenvolvimento dela. Esse tópico é mais curtinho e para concluir ele também quero dizer que aprender regras são importantes, né? A nossa vida tem regras, a gente precisa seguir leis, a gente precisa seguir algumas diretrizes, tanto em casa, na família, no nosso meio cultural, né? Na sociedade tem regras. E a gente aprende essas regras muito antes do que a gente imagina, é lá de criança, quando a gente tá brincando. Porque como a gente falou antes, né? Quando tu tá numa relação de grupo, alguém precisa estipular alguma regra no jogo. Né? Porque eu preciso respeitar o outro, eu preciso colocar o que eu quero, ou eu preciso cumprir uma missão, e isso já vai sendo adquirido desde que a gente tem a interação social lá com as nossas relações de grupo. Dentro do nosso terceiro tópico, eu quero trazer um questionamento. Qual é o papel da família e qual é o papel do terapeuta? Depois que a gente falou tudo isso sobre aprender, sobre brincar, sobre o que estimula, o que não estimula. Na terapia ocupacional, a gente utiliza a brincadeira como um recurso terapêutico, para estimular algumas habilidades da criança de acordo com o quadro, de acordo com o plano terapêutico daquela criança. Por quê? Porque brincar é uma ocupação da criança, é um dever dela e ela aprende brincando, como a gente já viu, então a gente utiliza o ambiente de brincar para trazer elementos objetivos que a gente quer. Por exemplo, como a Grace falou, dos blocos. Eu trago os blocos, eu coloco na mesa, aí a criança começa a fazer alguns sons com aqueles blocos, ou ela começa a empilhar, e aí eu entro dentro daquela brincadeira dela, e aí começo a fazer algumas perguntas, coloco elementos novos, ou peço para ela colocar nos iguais, ou para ela empilhar diferente, dependendo se eu quero estimular habilidades cognitivas, se eu quero que ela aprenda cores, se eu quero que ela tenha uma melhor pinça para pegar os objetos. Isso vai, né? Tem N possibilidades de objetivos, cada um precisa de objetivos diferentes na sua terapia. O que isso diferencia do brincar em casa, como tu falou? Os pais precisam ensinar, né? Porque afinal de contas a terapia
É 1 hora, às vezes, 2, num dia, e o resto todo a criança tá com a família, né? Se for uma criança menorzinha. E qual a diferença, então, do brincar na terapia e do brincar em casa? Ah, eu pago terapia para o meu filho brincar? Então, isso eu podia fazer em casa? É que a gente tem um olhar terapêutico, né? E a gente consegue observar de uma forma diferente e intervir de uma forma mais objetiva, de acordo com a necessidade da família e da criança. Os pais não precisam ter essa carga e essa preocupação em pensar no porquê que a criança não adquiriu aquela habilidade, de como que ela vai adquirir, de ser criativa a ponto de trazer uma atividade que vai desenvolver coordenação motora, habilidade cognitiva e um monte de outras coisas. O pai precisa ter o vínculo de pai e mãe. O pai precisa amar, o pai precisa dar risada, fazer cosquinha, trazer elementos mais afetivos, uma carga mais emocional ali para dentro que nenhum terapeuta vai conseguir. Por mais vínculo que a gente estabeleça com a criança, a gente jamais vai ter vínculo de pai e mãe com aquela criança. Entrando no nosso próximo tópico, eu quero colocar algumas características da criança autista, da pessoa com autismo, que pode facilitar a nossa compreensão na hora de entender por que a gente ouve às vezes a frase: ah, meu filho não brinca, ou meu filho não sabe brincar. Vamos ver se ele realmente não sabe brincar, ou se ele ainda não aprendeu, ou se ele tem algum déficit em alguma área que dificulta ele de brincar como as outras crianças brincam normalmente. Primeiro ponto é que a criança autista tem um déficit em 2 áreas: atenção compartilhada e atenção dividida. Atenção compartilhada é a capacidade que a gente tem de dividir uma atividade ou de compartilhar literalmente essa atividade com outra pessoa. Pegar um objeto e levar para a mãe. Por exemplo, eu estou desenhando e levo para minha mãe meu desenho. Eu estou buscando a atenção dela na minha brincadeira, na minha atividade. Eu tenho um intuito de compartilhar, eu tenho um intuito de interagir, o intuito de ver como a pessoa vai reagir à minha ação. Jogos de ação e reação de dupla ou de mais pessoas também envolve atenção compartilhada, tu consegue estar em uma atividade com outra pessoa. Atenção dividida já é diferente. A gente pode confundir às vezes um pouco essas duas, mas eu acho que eu vou explicar de uma forma que vai facilitar. Atenção dividida é a capacidade de prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Não literalmente ao mesmo tempo. Embora a gente tenha 2 hemisférios no cérebro, eles trabalham em conjunto, a gente leva milissegundos, microsegundos, para prestar atenção em 2 sons ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês e passou um caminhão na rua. Eu percebo que passou um caminhão na rua, mas eu volto a falar, eu não paro de falar. Ou eu percebo que passou um passarinho. Eu estou fazendo uma ação, mas ao mesmo tempo estou ouvindo ou estou sentindo um cheiro. Eu tenho outros estímulos sensoriais que eu percebo neste momento. Já o autista, ele leva até 6 segundos para conseguir refocar a sua atenção. Então, por isso que às vezes, quando a criança está realizando uma atividade, ela ou não te ouve, a gente tem aquela sensação de que não está me ouvindo, ou ela distrai e não consegue voltar para a atividade que ela estava fazendo. Tu precisa usar algum outro recurso para chamar mais atenção para a atividade do que para a distração que veio no ambiente. Por exemplo, tu tá lá, ele tá lá sentadinho, fazendo atividade, paradinho e tal, e aí passa um carro de bombeiros. Ele se vira pro carro de bombeiros e o jogo ficou na metade. Por que isso acontece para o autista? Autistas têm algo que a gente chama de hiperfoco. Resumidamente, é um gosto, uma atração por algo mais acentuado. Alguns autistas têm hiperfoco em sons, em cheiros, em alguns objetos específicos. Na série Atípica, a gente pode perceber que o Sam tem um hiperfoco em pinguins. Então, tudo que é relacionado a pinguins, ele fala, ele sabe contar, e quando ele vê um pinguim, ele precisa analisar aquele pinguim. Então, se ele tá dentro de uma atividade e ele percebe que tem um pinguim no ambiente, aquilo pode ser um distrator para ele. E aí que tá a dificuldade dele na atenção dividida. Só lembrando que o autista tem déficit nessa atenção dividida e compartilhada. Por isso a gente treina isso em terapia, a gente traz atividades que vão facilitar o treino cerebral para que essas habilidades sejam adquiridas nessa criança, nesse adulto, nessa pessoa com autismo. Fechando essa ideia, vamos para o nosso 5º tópico.
vamos dar dicas de como brincar, como chegar no meu filho para brincar, para conseguir estipular uma brincadeira mais saudável, uma brincadeira mais agradável, onde ele possa não ficar tenso durante esse momento de brincadeira, não confundir terapia com brincadeira. Primeira dica, então, para entrar na brincadeira da criança. Presta atenção no que ela está fazendo e te posiciona de frente para ela. Senta, te agacha se ela estiver agachada, senta na mesa de frente, se precisar dar uma reposicionadinha nela até dá, mas assim, tenta não invadir o espaço dela. Tenta tu te colocar ali de prontidão, né? Tenha um comportamento de prontidão, que nem a gente fala, né? Sem invadir o espaço. Tenha respeito nesse momento e coloca os teus olhos na altura dos olhos dela, para que vocês tenham um contato mais facilitado. Antes de querer dar alguma instrução, antes de querer trazer a tua ideia de brincar, presta atenção no que ela tá fazendo, imita ou entra de uma forma assim, bah, que legal, isso aí! Nossa, eu não tinha visto como essa brincadeira é tão legal. Tenta trazer alguns elementos desse tipo, tenta mostrar para ela que tu tens interesse naquilo que ela tá fazendo. E aí vai imitando devagarinho o que ela tá fazendo. Se ela jogou o bloquinho, joga outro bloquinho. Daqui a pouco, começa a introduzir elementos afetivos nessa brincadeira. Começa a dar sons, a dar entonações, expressões quando ela faz alguma coisa. Caiu o bloco, pum! Ou vai subir, usa onomatopeias. Isso traz elementos afetivos, porque a gente tem expressões nesses sons. E a nossa face se expressa de uma forma diferente, o nosso corpo se expressa. Isso ajuda a criança a ver que tu tem interesse e até torna mais divertido aquele brincar e dá ideias. O que pode acontecer, tem um exemplo de um menino que eu atendi. A gente começou a brincar, exatamente o exemplo dos blocos. Ele pegou os blocos e começou a empilhar. Empilhou um do lado do outro, um do lado do outro. Ele fez isso umas 4 vezes, e aí eu disse, bom, tá na hora de eu entrar, né? Não posso ficar só olhando. E aí eu segurei um dos bloquinhos que estava mais distante, e eu coloquei no lugar dele. E ele já me olhou. O que essa mão tá fazendo aqui? Aí deixei ele fazer mais uma vez, peguei o mesmo bloquinho, coloquei e fiz pum! E ele já me olhou de novo e achou legal. Aí ele trocou a brincadeira. Ok, eu não ia insistir para ele seguir empilhando. Se ele quis trocar, beleza. Aí ele começou a jogar os bloquinhos no chão. Antes de eu pensar, não gostou do que eu tava fazendo, eu aproveitei aquele momento para dizer 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3 e já! E é uma criança, gente, que tem dificuldade de fala. Ele tá iniciando um processo de linguagem. E ele fez o já do jeitinho dele, porque ele achou aquilo muito legal. A minha entonação, ele tentou imitar direitinho. Na próxima vez que ele ia jogar, eu dei uma seguradinha no bloco, olhei pra ele, assim, bem atenta, e disse 1, 2, 3 e... E aí veio o já da parte dele, com toda a vontade. E essas expressões teatrais também que nós fazemos, né? Tô triste, o bonequinho caiu, ele ficou triste. Ou então, pulou, estou feliz. Quando nós fazemos essas expressões bem marcadas, isso também ajuda a criança a identificar as emoções. Os autistas têm mais dificuldade de perceber as microexpressões nos rostos. Então, assim, também tem mais dificuldade de entender as emoções. Quando a gente faz isso bem marcado, ajuda eles também a entenderem melhor o que é estar feliz, o que é estar triste, o que é estar brabo. O boneco está brabo, está furioso. Nós fazemos essas caras. Isso auxilia para os autistas, mas também para a questão de crianças típicas. Nós também, fazendo isso, ajudamos eles a entender as emoções. E esse ensinar as emoções também é algo muito importante no desenvolvimento. Com certeza, e também traz uma noção de causa e efeito, né? Que a gente falou num vídeo sobre funções executivas. Às vezes a gente tem dificuldade de saber qual é o efeito daquilo que aconteceu, né? Qual é a resposta para uma situação. E isso ajuda muito, porque, por exemplo, o bloco caiu
ele vai perceber se eu fiquei triste porque o bloco caiu, se eu comemorei porque ele conseguiu jogar. Então, tem vários elementos que podem trazer uma brincadeira simples e de uma forma amável, de uma forma cuidadosa, sem invadir o espaço da criança. Porque às vezes a gente tem uma ideia de brincadeira que não é a ideia que ele tem. E tudo bem, porque brincar é justamente ter liberdade, né? Liberdade de expressão naquele momento. Se para ele, bloco é botar no igual, vai lá e bota no igual. Quando ele te der liberdade suficiente para te entrar na brincadeira dele, aí tu pode propor uma nova forma de brincar com os blocos, ou uma nova forma de colorir, ou uma nova forma de pular, seja lá o que for que ele estiver fazendo. Muitas vezes nós não respeitamos a criança porque nós temos dificuldade de reconhecer ela como um indivíduo importante. Pode ser que a gente não se dê conta disso, mas isso é cultural. Às vezes nós lidamos com a criança de um jeito que nós não lidaríamos se fosse um adulto. Isso porque muito sutil, ou às vezes muito escancarado, nós temos preconceito com a criança quanto a ela ser já um indivíduo desde criança. Sim. Às vezes pode surgir até aquela frase, nem é gente ainda. Sim, seu filho é um indivíduo, seu filho é um cidadão e precisa ser respeitado. Então o brincar junto precisa respeitar. E isso vale até mesmo para aquelas brincadeiras que são, muitas vezes, só o adulto está se divertindo. Existem brincadeiras em que o adulto está super se divertindo e a criança visivelmente está incomodada. Sim. Nós precisamos ter a sensibilidade de respeitar a criança como um indivíduo. Então, ser cuidadoso. Isso que a Jéssica colocou, eu achei muito bom, assim, de ter sensibilidade, de ser amável, de respeitar, então, o espaço dela. Sim, justamente. Quando a gente tá no nosso trabalho, sei lá, tô lá digitando alguma coisa super concentrada, aí chega a Graça e tira a minha mão e diz, não é assim que digita, apaga e faz assim. Nossa, eu vou ficar extremamente irritada, ou eu vou ficar triste, ou, né, eu vou xingar ela naquele momento, vou dizer, não, sai daqui, né? Meu espaço. Por mais que ela esteja certa, mas a forma de entrar foi agressiva. Outra coisa importante, já que a gente tá falando de respeito ao próximo, a gente não pode ensinar uma coisa que a gente não faz, né? Então, peça com licença, agradeça quando a criança te entregar um brinquedo, pede desculpas se tu esbarrar nela no meio da brincadeira. Gente, isso é óbvio. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer, tá, isso é lógico. Mas a gente não se dá conta. É fato. Eu já passei por um momento em que eu não me dava conta disso. E eu precisei me chocar, ser colocada numa realidade de teste, assim, eu passei por criança e um outro adulto fez uma simulação comigo e fez essas modelagens de situação e eu cheguei realmente a chorar. Porque é muito ruim quando tu é desrespeitado, tu tá querendo fazer alguma coisa. E isso vem também como um respaldo, né, do preconceito de não enxergar a criança como um indivíduo. Sim. Então, pode acontecer e é uma coisa que nós carregamos, é uma coisa que nós aprendemos, mas vale então se reanalisar, se reolhar e reformular a sua forma de agir. A gente já se delongou nessa dica, mas é porque ela é muito importante. Ela é o princípio de todas as outras. Outro fato importante, quando a gente está falando com uma criança que ainda não é verbal ou que está desenvolvendo o processo de linguagem, de comunicação. Use frases curtas. Se a criança ainda não fala, ela vai prestar menos atenção se tu usar uma sentença de frase muito longa. Por exemplo, Grace, que legal! Pega o bloco quadrado e coloca em cima da mesa que eu vou ficar feliz. Isso! Quantas informações será que ela vai absorver? Talvez ela pegue só o feliz no final, talvez ela pegue só o nome, né? Grace, meu nome, vou olhar. Então, quem sabe, se tu vai pegar o bloco com a Grace, faz assim, Grace, bloco, isso, mesa, bloco na mesa. Bem mais sutil, bem mais curtinho. Claro que a criança, isso é um processo inicial. Conforme a criança vai desenvolvendo fala, a gente vai impondo desafios diferentes e a gente vai falando mais, a gente vai ajudando ela a entender a situação. Lembrando que nosso objetivo é ensinar a criança a ter um bom convívio social, que ela possa crescer, se desenvolver bem, atingir a fase adulta, sendo independente, conseguindo cumprir todas as funções que ela precisa como um adulto, tendo responsabilidade, sabendo fazer as coisas por si só.
E então, o nosso objetivo através desse vídeo é incentivar vocês a olhar a brincadeira com seriedade. Então, de respeitar esse espaço da criança, dela ter o tempo de brincar, não confundir a terapia com o tempo de brincadeira. Ela precisa ter o tempo livre para ela criar, para ela se expressar. A terapia é importante, o nosso ensinar como pai e mãe é importante, mas também nós temos que lembrar do vínculo que nós precisamos estabelecer. E este vínculo que não pode ser substituído por ninguém. Muito obrigado por nos assistir neste vídeo. Obrigado que, se você nos acompanhou até aqui, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos e também nos sigas lá nas outras redes sociais. A gente deixa sempre o link aqui embaixo na descrição. E lembrem-se, ninguém nasce sabendo. Toda criança precisa aprender a brincar. Ótimo, é isso aí. Deu um barulhinho, né? Ok. Deu. Tá, beleza. Fechou. Ah, aquele vídeo que a gente viu tava cheio de cliques do coisa. Ela falou. Eu disse se inscrever e ativar o sininho, mas a gente tá aceitando isso também. A gente tá aceitando só isso.